vou falar sobre a Base Nacional Comum Curricular. E, né, a partir do que nós formos falando, e depois que eu terminar, aí a gente abre para algumas perguntas, ok? Bem, meu nome é Silvana Machado, né, e eu sou professora da rede estadual de ensino, e atualmente eu estou como supervisora de currículos na Secretaria de Estado da Educação. E esse é um tema que está sendo bem debatido hoje em relação à base, né, em todos os campos estão sendo debatidos, né, está sendo debatido esse tema, por conta que esta base, ela traz mudanças, né, no currículo escolar da educação básica, né. Então, a partir, né, desta base, nós vamos ter no Brasil, né, uma base curricular, o que a gente não tem até hoje, que nunca teve até hoje, uma base curricular que ela deve ser garantia de direitos de aprendizagem para todos os alunos, né, da educação básica, isso da educação infantil ao ensino médio, né, em todo o Brasil. Então, independente se o aluno mora no sul ou no norte do Brasil, ele vai ter a garantia desses direitos de aprendizagem como conhecimentos básicos que ele tem que ter na sua vida escolar durante toda a educação básica, toda a sua formação básica. E a primeira vez também que se está pensando um currículo para o Brasil, né, de uma forma sequenciada, que comece na educação infantil e termine no ensino médio. Então, eu vou estar esclarecendo o que é esta base, sobre quais princípios essa base está sendo construída, porque, na verdade, a gente ainda não tem uma base, a gente está chamando as pessoas para estarem contribuindo com o currículo nacional, esse é o momento que a gente está no Brasil, e nós vamos ver, né, como é que a gente chegou até essa base, como é que a gente chegou até este momento, um momento que a gente precisa discutir, né, o currículo nacional. Bem, dentre todos os objetivos que a base vai trazer para o ensino no Brasil, um dos mais interessantes é a discussão sobre currículo. Porque até agora, a gente discute muito horas, quantas horas, né, para certa disciplina, para aquela outra disciplina, como é que vai ter que ser ministrado, o que é conteúdo. Mas quando a gente vai discutir currículo, que é o conhecimento em si, aí a gente já traz um ganho para a educação, né, que é essa discussão curricular. Bem, eu quero trabalhar a base num contexto histórico, né, que a gente está vendo ser construído no Brasil a partir das últimas décadas, das 2 últimas décadas para cá, né, a gente vê muitas coisas acontecendo na educação nacional, né, e a gente vai ver que esses indicadores históricos, eles todos somam-se para que a gente tenha futuramente, bem perto, um sistema nacional de educação. Porque até hoje a gente tem parâmetros, leis, regulações, diretrizes para a educação nacional, mas bem ampla, né, e solta, não com conectividade, em que haja financiamento dentro de um planejamento de sistema. Então, o que eu vejo, né, a minha visão sobre a educação nacional nessas últimas décadas, né, para cá, né, desde a final da década de 80 para cá, a gente vai ver que vai se desenhando no Brasil um sistema nacional de educação. Assim como a gente tem hoje um sistema único de saúde, que também é ruim, né? Mas ele é único, ele tem financiamento, ele tem parâmetros que são únicos para os municípios, para os estados da federação. A gente não tem algo
né, como tem na Europa, como tem nos Estados Unidos, que a gente tenha um currículo, que a gente tenha uma educação para todos, que dê oportunidade a todos que estiverem nessa educação, né, chances e oportunidades iguais, ao menos equivalentes. Né? Então a gente vai vendo que com o tempo no Brasil, a gente vai vendo que vai sendo construído, está se caminhando para a organização de um sistema de educação. Então, considerando a visão sistêmica da educação nacional, a gente vê que algumas coisas, alguns pontos são interessantes. Bem, desde a Constituição de 1988, né, e depois com a promulgação da Lei 93/94/96, a gente vê que ela retoma a Constituição em vários aspectos e vai trabalhando como é que deveria ser essa educação nacional. Como é que deveria ser, qual seria a responsabilidade dos entes federados. E aí ela já colocou, né, bem claramente, desde a Constituição e na LDB, um sistema de colaboração mútua. Quando a gente se deparou com a LDB logo de cara, né, as pessoas pensaram assim, bem, a LDB está colocando responsabilidade do ensino da educação infantil com o município, ensino fundamental é com o município, o Estado é com o ensino médio e o governo federal fica com o ensino superior. Né? Porque a LDB ela trata das responsabilidades diretivas. Mas só que a LDB também diz que nenhum desses entes federados deve trabalhar isoladamente um do outro, mas deve um apoiar o outro e haver no Brasil, em relação à educação, um sistema de colaboração entre esses entes federados. Né? E vai colocando isso, né, a LDB coloca claramente, e a gente tem, a partir da LDB, uma estabilidade em relação a parâmetros, a princípios educacionais para o Brasil. Bem, com base na LDB, a gente começa a também ver que vai se desenhando no Brasil vários currículos, lançaram logo os PCNs, né? Aqui tem professores no nosso meio, todo mundo conhece os PCNs, né? Os PCNs vieram para o ensino fundamental e os PCNs vieram trazendo capacidades, aí ficou aquela confusão, é capacidade, é competência, não sei. Quando vieram as diretrizes para o ensino médio, vieram as competências para o ensino médio, né? Aí depois veio diretrizes específicas para as modalidades, né? Uma direção para a educação infantil, e assim, com o passar do tempo, vai aparecendo no contexto nacional várias diretrizes de currículo, vários referenciais de currículo. Mas quando a gente olha os PCNs, pega as diretrizes do ensino médio, pega os referenciais para a educação infantil, a gente vê que são documentos totalmente diferentes. E não há um encadeamento, como se a educação básica fosse realmente quebrada nessas etapas. Né? E, a partir daí, os estados e os municípios também começaram a criar seus referenciais de currículo. Né? O que eu devo ensinar a partir das diretrizes nacionais? Então, foram trabalhados isso em todo o Brasil. Bem, as modalidades também ganharam diretrizes. Hoje você pode entrar no site do MEC, tem diretrizes para a educação indígena no Brasil, tem diretrizes para a educação quilombola no Brasil, tem diretrizes para a educação no campo no Brasil, tem diretrizes para a educação especial no Brasil, tem diretrizes para tudo. Né? Então, de diretrizes, de documentos norteadores do currículo, a gente tem muita coisa, muito material. Depois, a gente viu que no Brasil começaram a acontecer alguns movimentos em relação à escuta pública. A sociedade começou a se organizar, a começar a aparecer os fóruns de educação, e todos queriam sugerir como é que deveria ser a educação. Como é que deveria ser a educação nacional? Porque se a gente for observar durante o tempo, né, a educação que nós temos hoje no Brasil não é uma boa educação. Os indicadores de qualidade que nós temos hoje para a educação no Brasil são indicadores de países que nem
tem desenvolvimento algum, né? Então, a gente vê que esses fóruns começam a se mobilizar, começam a aparecer esses fóruns no Brasil inteiro, fóruns estaduais, fóruns regionais, fóruns municipais, pessoas da comunidade civil tentando discutir educação e dizendo assim, então qual é a educação que a gente quer? Que educação é essa que a gente precisa para o Brasil? Porque o que a gente tem não está dando, não está resolvendo para os nossos alunos. E aí, desses fóruns, esses grandes debates, houve a culminância desses fóruns nas conferências. E no ano passado, em 2014, nós tivemos a Conferência Nacional de Educação. Pela primeira vez, a gente teve uma conferência que foi assim, uma escuta pública nas regiões, nos municípios. O Estado do Maranhão fez uma conferência e o governo federal fez uma conferência nacional. Então, a gente vê que todos estão discutindo educação. E aí, dessa conferência nacional, a gente tem aprovado o Plano Nacional de Educação. Porque a partir das expectativas de escuta pública das conferências, surge o Plano Nacional de Educação, que foi sancionado lei em junho de 2014. Quem acompanha as questões educacionais sabe, né? Então, o PNE veio para ficar aí. Com o PNE, o governo atrelou uma série de financiamento, inclusive o Fundeb. Em 2016, o Fundeb está atrelado a um planejamento, que foi resultado de uma escuta popular. Okay? Foi resultado de uma escuta da população brasileira. Então, o Fundeb está atrelado a esse planejamento. Com o PNE provocou um movimento no Brasil de planejamento dos estados e dos municípios. Então, a partir do PNE, nós tivemos o Plano Estadual de Educação aprovado no ano passado, e dos 217 municípios que nós temos hoje, 200 municípios do Maranhão têm seus planos municipais aprovados em alinhamento com esse plano nacional e com o plano estadual. Paralelo a tudo isso, surge a lei do piso, que não é só a remuneração do professor, mas traz também toda uma garantia de direitos e de valorização do professor. Então, vem a lei do piso, que a gente sabia que nos interiores dos interiores, lá nas situações bem longínquas, no campo, o professor ganhava R$200 para dar aula no mês inteiro. Então, a lei do piso, ela veio dizer assim, olha, é o mínimo que o professor pode ganhar no Brasil é tanto. Né? E a lei do piso veio e estabeleceu essa valorização no magistério. Bem, daí vem o financiamento atrelado que eu já falei, e nós temos na década de 90 se firmando no Brasil um sistema nacional de avaliação que ele é reconhecidamente importante em todo o mundo. Né? É uma das referências no mundo de avaliação, é a avaliação que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, a gente tem avaliação de alfabetização no Brasil, que a gente chama ANA. Nós temos avaliação do ensino fundamental, que é a Prova Brasil. Nós temos o SAEB, que avalia desde 1998, né? Vai avaliar toda a educação nacional, inclusive as redes particulares. E aí nós temos o Enem, que nasceu como uma avaliação, autoavaliação, e de repente se tornou um grande vestibular nacional. Né? E essas avaliações com parametralizações interessantes do ponto de vista estatístico, né? E também cognitivos. Então, veio todas essas avaliações, e no Brasil o que a gente não tem de qualidade, a gente tem de avaliação. Né? A gente tem de avaliação. Nós temos muita avaliação. Então, depois a gente vê bem recentemente os pactos. Os pactos nada mais é do que uma iniciativa de formação vinda do governo federal. Então, no ensino fundamental, a gente tem nas redes o pacto da alfabetização, pela alfabetização, na idade certa. Então, vem formação para os professores que alfabetizam, e o foco desse pacto é as séries iniciais do ensino fundamental.
Depois vem o Pacto pelo Ensino Médio, que é uma formação para professores do ensino médio, que nunca havia tido no Brasil uma formação assim, com recurso do governo federal para o ensino médio, né, olhando o ensino médio. E também nós estamos vivendo uma discussão muito ampliada sobre a educação integral, sendo a educação que vai dar resultado para o Brasil. Porque todos os países desenvolvidos têm educação integral. Então, por que o Brasil não tem a educação integral? Então, você vê todos os políticos hoje falam nos seus discursos de educação integral. É interessante que o aluno esteja na escola o dia todo, né? E a gente vê que isso é um projeto que veio e que muitos estão comprando esse projeto para ser a solução dessa baixa qualidade educacional que a gente tem. Assim, como se mais tempo eu tiver com esse aluno na escola, né, mais eu amplio o currículo desse aluno. Ok? Muito bem. Aí a gente tem esse debate. Nós temos também financiamento para ampliação de currículos. Então, a escola que pede ao MEC tem financiamento direto do Ministério da Educação, recursos para ampliação de currículo. Então, eu posso dar uma aula de reforço à tarde, eu tenho o currículo normal do menino pela manhã, e à tarde ele vem, tem aulão, tem reforço, tem o que for, né? E a gente vê que essa ampliação curricular, ela vem se desenhando desde o ensino fundamental até o ensino médio. Mas esse movimento todo, né, faz também com que a universidade comece a pensar como é que está a formação do professor. Né? Que as avaliações dizem assim, a educação não vai bem no Brasil, a educação não vai bem. Quando vem as avaliações internacionais, o Brasil fica lá em último lugar. Os alunos que participam da avaliação não conseguem ter competências na área de leitura e de raciocínio matemático. Então, o que é que está e começa isso tudo, né, a gerar discussões. E também no meio acadêmico. Então, a universidade começa a também, muitas universidades começam a reestruturar seus currículos de formação de professor, das licenciaturas. Né? E isso tudo está acontecendo. Aí a gente vê que, somado a isso tudo, o que falta para a gente ter um sistema nacional de educação? Uma base curricular. Que essa base curricular seja comum e que ela direcione as políticas desse sistema. Okay? Então, nós somos um país que as coisas acontecem às avessas. Né? Em vez da gente primeiro fechar uma base curricular para depois fechar um sistema de avaliação, a gente investe em avaliação amplamente, já há mais de 2 décadas, né? E a gente não fecha uma base curricular. Tanto que o Enem hoje é um bicho de 7 cabeças para qualquer um. Né? Eu tenho uma filha que vai fazer Enem agora e ela está assim, no mínimo desesperada. Né? Eu digo, se acalme, por favor, se acalme. Porque é amplo demais. O conhecimento é amplo demais. Nós temos um dos maiores currículos do mundo. Nosso currículo é maior do que nos Estados Unidos. Nosso currículo é maior do que o exigido na Austrália. Do que exigido nos países da Europa, na Finlândia, que hoje desponta como um país de educação de ponta, né? A Finlândia, e a gente tem um currículo muito maior do que aquele que é exigido na Finlândia. Então, como é que a gente vai, né? Mas antes tarde do que nunca, a gente precisa pensar no currículo. A gente precisa pensar no que realmente deve ser exigido do aluno, o que realmente deve ser trabalhado com o aluno, o que realmente deve ser ensinado a este aluno e cobrado nas avaliações e na vida, né, para este aluno. Então, essa base, ela tem referências legais na LDB, no Plano Nacional de Educação e no Plano Estadual de Educação também. Porque na escuta pública, como eu falei para vocês anteriormente, que a gente fez, que o Brasil todo fez, o povo disse assim, a gente precisa de uma base curricular que seja comum.
né? Não são componentes curriculares comuns. Todo mundo vê português no Brasil inteiro, que é a língua materna. Todo mundo vê filosofia em todo o Brasil. Né? Não é definir todo o Brasil as disciplinas, mas definir uma base de currículo. O que é que encanta a disciplina e a escuta pública, né? E todos os professores que entraram nessa discussão queriam também um norte. Porque quando o professor sai da universidade, né, e vem para a escola, né, ele se depara com todos esses currículos aí na escola. Então, se você chegar hoje, abrir a porta de uma escola, qualquer escola que você tenha em mente, né, você vai ter lá determinantes do currículo. Nós vamos ter uma matriz curricular da Prova Brasil, das avaliações do Enem. Certo? Hoje, se você for entrar em qualquer escola, está todo mundo de ensino médio trabalhando Enem. Matriz de Enem, matriz de Enem. Né? Se é de ensino fundamental, está trabalhando Prova Brasil. Prova Brasil, Prova Brasil. Ora, o que acontece? A gente quer que o aluno, né, desenvolva competências na área de leitura para fazer uma prova razoável. Então, eu pego a matriz daquela prova. O que é a matriz de uma prova? O conteúdo que vai ser avaliado na sua especificidade em uma questão. Né? Então, se você pega lá para o Brasil, você vai ter lá, identificar uma informação no texto. Esse é o currículo. Então, está todo mundo trabalhando isso, identificar uma informação no texto. Identificar. Mas quando você trabalha linguagem, quando você trabalha texto, quando você trabalha a língua portuguesa, né, os especialistas já dizem que a língua portuguesa é o conjunto de trabalhos pedagógicos que eu faço dentro da língua portuguesa, de oralidade, de leitura, de escrita. O ler e o escrever estão muito próximos. Se eu trabalho só leitura, né, e não incentivo o meu aluno a escrever, logo, mesmo a competência de leitura não é formada naquele aluno. É preciso que tudo seja trabalhado junto, porque o entendimento da língua é o conjunto da língua. E aí você trabalhar só um fragmento daquilo, porque aquilo vai cair numa avaliação, né? Você fragmenta, é como se a gente treinasse o aluno para responder uma questão, e quando acaba, aparece outra questão e ele não sabe, ele fica indefinidamente sem chão para estar trabalhando na escola. Muito bem. Então, a gente tem no currículo na escola a matriz curricular da avaliação, nós temos uma indústria do livro didáticos. Ai, meu Deus, minha chefe, gente, quero apresentar a minha chefe, né? Secretária de Educação do Estado do Maranhão, professora Aura Prazeres, uma honra, né, tê-la aqui conosco. Bem, então, na indústria do livro didático, hoje, se você pega um livro didático, antigamente, quando eu comecei a ser professora no Estado, eu abri o livro didático era muito parecido, né? Os conteúdos de quinta série de matemática, eu abria vários livros didáticos, a sequência de conteúdo de unidades curriculares eram muito parecidas. Hoje, você pega um livro didático, dependendo da editora, um livro didático é totalmente diferente do outro livro didático. Existe livro didático que em história, trabalha a pré-história, no final do ensino fundamental. E outro livro didático que trabalha a pré-história no início das séries finais do ensino fundamental. Então, a gente vê que a indústria de livro didático tem desenhado um currículo, dependendo do livro que eu escolho, o meu aluno tem um currículo diferente do outro. Pode ser a mesma rede, pode ser duas escolas, parede com parede. Mas o currículo é diferente dependendo do livro didático que eu adote. Então, nós temos matriz curricular dos sistemas de avaliação, nós temos indústria do livro didático na escola, nós temos diretrizes curriculares nacionais e estaduais. Todas aquelas diretrizes que eu já mostrei aqui para vocês, e as estaduais e as municipais também, que
que cada sistema tem e forma seus professores nessas diretrizes. Nós temos um currículo dentro dos pactos. O pacto PENAIC, que é o da alfabetização, tem um currículo lá para o professor. O pacto pelo ensino médio também tem um currículo lá. Então, esses referenciais de currículo nem sempre se conversam. E quando eu vou para a formação do professor, então aí é que a gente não tem ideia do quanto se torna diverso esse currículo. Eu estive conversando com uma professora de biologia, a paixão da vida dela é citologia. Então, ela chega lá no segundo ano do ensino médio e ela começa a desenhar célula animal, depois célula vegetal, e está lá no plano curricular dela que ela tem que trabalhar um bimestre letivo, citologia. Mas ela passa 6 meses trabalhando citologia. Primeiro, porque ela ama esse conteúdo. Segundo, porque ela quer que o aluno desenhe uma célula animal e uma célula vegetal e possa comparar uma célula com a outra. Nos desenhos. Aí, nem Prova Brasil, nem avaliação nenhuma vai pedir para esse menino desenhar uma célula. Mas os nossos professores querem que eles desenhem. Outros são apaixonados por trigonometria. Ah, professor de matemática, mas tem que ter. E ele nunca sai daquilo dali. Então, a formação inicial hoje, quando o professor sai, que ele chega na escola, ele tem todos esses currículos aí na cabeça dele, na cola dele. E aí, o que ele faz? Ele acaba trabalhando um planejamento totalmente diferente das outras escolas. Logo, nós temos uma diversidade curricular muito grande. Aí vem a avaliação e avalia a mesma coisa. E olha que se é diferente dentro do mesmo estado, imagina, é diferente da universidade, é diferente dentro do bairro. Então, dependendo do professor que eu pegue, do livro que eu pegue, né, da escola que eu esteja, o meu currículo é diferente. E aí é que, diante de tudo isso, vem a base. A base seria o que não pode deixar de ser trabalhado com o aluno, o que não pode deixar de ser aprendido com este aluno em todo o Brasil. E daí nós precisamos construir esta base. Né? Então, a base é um conjunto de direitos de aprendizagem. Não vem lá rol de conteúdos. As pessoas estão entrando e estão vendo lá a base, né, que ela já está no portal, já pode ser vista por todos. Aí ele entra lá na base e ele espera que dentro de química, terceiro ano, esteja todos os conteúdos de química lá. Não é assim. Né? Lá no terceiro ano vai vir os direitos de aprendizagem na área das naturezas e de química, que não podem faltar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, que são direitos deste aluno ter como aprendizagem. Bem, então o que é essa base? A base não é currículo, a base é parte do currículo. A base é a continuação dos trabalhos das diretrizes. Então, se você olhar a base está nas diretrizes, só que ela vai ser pensada das diretrizes nacionais de uma forma que dê sequência nos eixos da educação infantil ao ensino médio. Que tenha sequência. Você vai ver, por exemplo, nessa base que está para ser consultada, nesse documento preliminar que está no portal, você vai ver que tem álgebra desde a educação infantil até o ensino médio. Você não vai trabalhar a álgebra só quando o aluno chegar no ensino médio. Quando você for trabalhar função matemática dentro da matemática no ensino médio, já tem as capacidades básicas que vão congregar o conhecimento complexo da função, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, foi se pensar dessa base, nessa sequência da educação básica como um todo. Deixa claro os direitos de aprendizagem, tem respeito à diversidade, essa base é para todo o Brasil. Então, o Brasil tem índio, o Brasil tem quilombola, o Brasil tem campo, o Brasil tem área urbana. Então, tudo isso foi considerado, né, essa diversidade na elaboração dessa base. E essa base foi construída e validada por professores, né, foram reunidos no Brasil
130 professores de todo o Brasil, né, e compuseram uma equipe com as universidades, com especialistas renomados no Brasil, com instituições, Instituição Química do Brasil, Instituição da Matemática Brasileira, Academia Brasileira de Letras, todos se juntaram e fizeram um documento preliminar para ser analisado. Deve ser clara, concisa para ser aplicada, deve conter o que deve ser ensinado por ano, aí a discussão dos sistemas que têm ciclo, né? E a discussão eu tenho um ciclo, mas mesmo no ciclo a gente vai garantir a aprendizagem naquele ano, né? E os professores querem essa base, foram entrevistados vários professores, né? E ela tem que ser trabalhada, tem que ser construída com a junção de todos os entes federados, num pacto federativo. Bem, quais as expectativas em relação à base? Ela tem que ser participativa. Se não for, ela não foi resultado, ela não é resultado de uma demanda pública, de consulta pública, como eu falei no início, nos planos, para que se trabalhasse o plano nacional, para que nas conferências as pessoas diziam, nós queremos acompanhar o ensino. Só que a gente não consegue acompanhar o ensino dos nossos filhos, porque a gente não sabe direito o que é direito dos nossos filhos aprenderem na escola. Então, nós precisamos ter esse direito. A partir da base, né, o pai pode cobrar a escola naquele direito que o filho tem que ter. Tem que ter aprendido na escola. Naquele ano, naquela série, naquela disciplina. Então, pactuar. Todos devem. E isso deve ser participativo. Porque se não for participativo, também perde sentido. Né? Porque ela é resultado de demanda de consulta pública. Bem, a base deve estar pronta até 2016. Quem coloca isso é o Plano Nacional de Educação. As SEDUCs e Undime são responsáveis pelas suas redes, no caso a SEDUC é responsável pela rede estadual, né, toda a rede estadual, e também para a mobilização da comunidade escolar como um todo, e também de outras redes particulares ou outras instituições interessadas, e as Undimes especificamente são responsáveis pelo município, pelas 217 redes municipais que tem o Maranhão aqui, no nosso caso. Bem, nós temos encontros periódicos para estar analisando os trabalhos da base, né? E o MEC definiu estratégias específicas. As estratégias são essas. Primeiro, vamos formar um grupo de especialistas de todo o Brasil e organizar um documento preliminar, para que essa base não comece todo mundo a colocar lá, eu acho que tem que ser ensinado isso ou aquilo. Então, eles recolheram todas as diretrizes curriculares que já existiam nos estados, pegaram as diretrizes nacionais, né, e junto com professores de sala de aula, junto com professores da universidade, montaram um documento preliminar da base. Depois, organizaram um grupo de coordenadores dessa base nos estados e nos municípios, para que, a partir dos municípios do estado, das escolas estaduais, municipais, particulares, né, cada instância tenha coordenadores que possam mobilizar esse trabalho. Construir um documento preliminar da base para consulta pública, né? Estabelecer um processo de discussão nacional sobre a base. Então, isso daí foi as etapas. E nós estamos passando, né, por esse momento de mobilização. Estamos tentando mobilizar toda a comunidade, né, para participar dessa construção da base. A construção do que você como professor, você como aluno, você como pai, acha que é importante um direito de aprendizagem em língua portuguesa. No primeiro ano do ensino fundamental, eu acho que o meu aluno tem que já ler. Aí você tem que botar lá na base. Olha, ele tem que já entender o que ele está lendo e ler. Frases pequenas, textos pequenos, mas ele tem que ler. Aí você vai colocar suas expectativas em relação a isso. Então,
Considerando a mobilização, lançamento do portal da base, então o portal ele já está no ar, ok? Nessa base, lá no portal, tem várias webs conferências que falam, que mostram como é que foi a construção dessa base, os especialistas que fizeram o documento preliminar, dão palestras, respondem perguntas, então tem várias webs conferências, contribuições de universidades, né, voltando, a consolidação de contribuição das escolas vai ser pelo portal, tudo vai ser da base pelo portal, ok? Realização de seminários estaduais, vai acontecer um seminário estadual, onde a gente vai fechar a base do Maranhão, para levar para um seminário nacional, onde a gente vai defender a voz do Maranhão nessa base. Então, quanto mais participação nós tivermos, mais esse processo será legítimo de construção de uma base pelas 27 unidades federativas, ok? Consolidação da base vai ser no portal, como eu falei, né? Vai ter todo mundo que contribuir com os direitos de aprendizagem, né? Essa contribuição vai aparecer na consolidação, num documento do Estado, e aí a gente vai depois fazer o do Estado, depois um nacional. Nós temos que entregar para o Conselho Nacional de Educação esse documento em meados do ano que vem. Definição de pactuação de estratégias, a gente está fazendo com os entes que estão se colocando como parceiros, né? E o MEC vai dar apoio técnico e financeiro nessa empreitada, porque todo o seminário estadual será custeado pelo MEC. Então, quem pode contribuir? Como é que eu faço para participar? Então, você entra no portal, você tem essas 3 possibilidades de cadastro, né? Tem o cadastro individual, que você pode entrar como pessoa física, com seu CPF também, cada um uma vez por CPF, entrar no portal e olhar a base toda e dizer, eu concordo com isso, eu discordo disso, eu queria que essa aprendizagem fosse garantida. Eu acho que está fraco aqui, eu queria melhorar esse conteúdo aqui, então a gente pode entrar e contribuir. Vai ter um cadastro por rede de ensino, que é por escola. Cada escola tem um código do INEP, mesmo as particulares, e a escola pode entrar e se cadastrar, se ela é estadual, municipal ou privada, e como escola ela pode dar a sua contribuição, né? Sendo que os pesos da contribuição são diferentes, porque peso de coletividade é maior, né? O MEC sabe quantos professores, alunos aquela escola tem. Então, o parecer da escola, ele é muito importante para a construção dessa base. E nós temos um cadastro de organizações, de instituições. Eu tenho uma ONG, a ONG pode entrar lá como instituição, se cadastrar com o seu responsável legal e contribuir. Aí está o portal, né, esse é o endereço, basenacionalcomum.mec.gov.br. Você clica lá, vai aparecer a base, né? E, a partir das contribuições, tem lá questões objetivas e subjetivas. Se você concorda com aquele direito de aprendizagem, ele fica e você não precisa contribuir, mas se você discorda, você tem que dizer por quê. Aonde você gostaria que aquele direito de aprendizagem aparecesse? Eu não quero que se trabalhe história da Inconfidência Mineira nesse ano, eu queria nesse outro ano aqui. Aí você coloca, certo? Então, você vai poder montar, construir toda uma base curricular de acordo com a sua experiência de sala de aula. Por isso que é importante que a escola se reúna, que um professor só não dá conta também de analisar a base. É preciso professor de história, professor de geografia, professor de química, cada professor fazer, para que haja uma compilação, né? E essa estrutura aí de base nacional comum, a partir da base, é que
vai ser definida uma política nacional, né, de currículo. Nós vamos ter uma política curricular nacional, porque nós temos a LDB, nós temos as diretrizes, e dentro das diretrizes enxugamos o que é base, certo? O que tem que ser realmente trabalhado e o que tem que ser aprendido pelos nossos alunos como direito. Então, base nacional comum, essa política curricular vai começar a direcionar a política de formação de professor e valorização, porque nós gastamos muita informação, mas cada um trabalha um currículo nessa formação. Então, a partir da base, eu vou saber, olha, já que isso aqui é básico para professor, para química de ensino médio, então a minha formação vai ser voltada para esses conteúdos, esses direitos de aprendizagem para o professor de química do ensino médio. Então, é preciso a gente ter essa base para uma política diretiva, assertiva, de valorização do professor e de formação. Uma política nacional de materiais e tecnologias educacionais, que ali encontra seu livro didático. Aí, a base vai direcionar a indústria do livro didático. Quer dizer, a gente pensa que tem que acabar com a indústria. Não é acabar com o livro, mas com a indústria. Porque é muita politicagem, é muita coisa, é muito viés. Nunca o professor recebe o livro que quer, o livro que escolhe, e a gente não sabe por quê. Então, a gente quer que essa base direcione os livros didáticos e também faça que aconteça uma reestruturação de infraestrutura escolar a partir da base. O que é importante? Se eu acho que é importante ciência e tecnologia dentro da escola, então eu tenho que ter ciência e tecnologia. Eu tenho que ter infraestrutura que me garanta ciência e tecnologia na escola. Então, ela vai estar direcionando a infraestrutura. E uma política nacional de avaliação. Aí a avaliação vai avaliar o Enem, não vai ser esse conjunto de conhecimentos, todos, que cada ano é uma coisa que cai, e o aluno fica perdido. Então, vai direcionar mais, vai focar, a avaliação vai focar, vai ter foco mais na base. Muito bem. Esse vai ser o sistema de compilação do Estado, então a gente vai ter um banco de dados, isso aqui é do sistema de compilação, que a gente montou com o MEC. Então, vai ter, o Maranhão foi dividido em regionais, que essas regionais são um banco de dados. Então, cada escola, ela monta um banco de dados da escola, de acordo com o seu código. Cada escola vai montar um banco de dados polo, da regional, do polo 1. E aí, essa regional, junto com as outras regionais, vai montar um banco de dados estadual. Isso de contribuições. E a partir dessa linha aí, que da escola chega no Estado, a gente vai tendo as compilações, validando o que é importante e o que não é. Certo? Então, isso já está mais ou menos pensado. Esse é um cronograma dado pelo próprio Ministério da Educação. Nós já estamos aqui, já estamos organizando a comissão regional. Vamos ter um dia de paralisação pela base, tipo um dia D da base, mobilização, não é paralisação, mas mobilização, contribuição das regionais, de cada regional daquela, dos polos que nós dividimos, vai até o dia 10 de dezembro, então a gente está no prazo de contribuir, ok? E o processo de compilação vai ser em dezembro e janeiro. Seminários estaduais vão acontecer em todo o Brasil, fevereiro e março. O envio da convalidação do Estado para o MEC vai ser em abril. Em abril a gente fecha todo o Estado do Maranhão, envia para o MEC. E o Seminário Nacional será em maio de 2016, para a organização do documento nacional. Então, a gente precisa promover uma ampla discussão em torno de currículo, dessa base. E quanto mais a gente disseminar, melhor é o processo de participação que a gente vai ter e de qualidade desse processo, de qualidade desse documento. Então, nós precisamos nos inserir. Nós já fizemos, como rede estadual, essas mesas de diálogo todas aqui, já conversamos com
todos as instituições que representam professores, alunos, universidades, né? Já estivemos com todo esse povo, sindicatos, fóruns, associação de pais, Undime, FAMEM. Já tivemos com todo esse povo para mobilizar os segmentos, né? E nós estamos organizando uma comissão estadual da base, com o Ministério Público, com a Secretaria, Undime, Conselho Estadual de Educação, o Fórum de Educação Maranhense, Sindicato de Escolas Particulares. Então, a gente, né, já está finalizando aqui essa congregação aqui para a gente fazer a comissão. Vamos ter uma comissão regional em cada regional do estado. Nós vamos ter comissões municipais, já estivemos na CEMED de São Luís, e lá já temos a Comissão Municipal de São Luís, e as comissões escolares, que são congregar de todos os professores da escola para contribuir. E nós estamos fazendo um plano de ação com toda a parte orçamentária para o seminário estadual também, e estamos otimizando os meios de comunicação que temos e dos parceiros para estarem envolvidos com essa ação. E também estamos trabalhando dentro do PENAIC e do PENEM, que são formações que estão na escola, esse tema de estudo para os professores, para que eles possam também se situar e contribuir. Quando entra naquele portal, lá no endereço da internet, a gente abre o portal. O portal é esse. Okay? O portal é esse. A página inicial, conheça, interaja, contribua e responda, que é um questionário final. Então, quando você abre aqui, conheça, aí vai aparecer assim. Aqui, as áreas de conhecimento, linguagem, matemática, ciências naturais humanas. Aqui, os componentes curriculares, né, da área de linguagens, aqui que a gente abriu. Aí vai ter, né, no ensino fundamental, no ensino médio, arte, língua portuguesa, língua estrangeira, olha que vai aparecendo. Você clica aqui, aparecem os direitos de aprendizagem. Então, se você é professor de terceiro ano de ensino médio, você vai lá, clica em médio, clica em língua portuguesa, área de linguagens, língua portuguesa, aí você vai ver todos os direitos de aprendizagem da língua portuguesa que está nesse documento preliminar. Aí, se você quer contribuir, clique em cima aqui, né, do direito, que vai abrir uma janela. Aí você pode contribuir, validar, você pode complementar, trocar as palavras, dizer que não concorda, que quer excluir. Né, tem opção que eu não concordo de jeito nenhum com isso. Então, é um sistema participativo. Né? Esse aqui é nossos contatos. Né? E eu quero agradecer, né, a boa vontade de todo mundo de assistir, né, essa palestra, e quero contar com vocês também como pessoas que vão disseminar essa ideia, né? Que vão dizer, olha, você conhece a base está lá no portal, entra como professor, entra como escola, mobiliza a sua escola para estar participando da base, para estar construindo um currículo nacional, né? Então, esse também é o objetivo de eu estar aqui nesse momento, né, trabalhando com vocês, socializando essa informação que é para todo o Maranhão, está contribuindo, está entrando, está validando e está construindo um currículo que seja nacional. Né? Eu vou abrir para algumas perguntas. Na verdade, professora, eu gostaria de dar uma sugestão. Seria interessante utilizar as redes sociais, viu, professora? Aproveitem bastante as redes sociais. Porque eu já ouvi falar em muita coisa, mas nunca tinha escutado falar dessa consulta pública. Na verdade, é uma consulta pública para saber como é que vai ficar o currículo, porque realmente, quando você vai elaborar um currículo, é uma loucura. O Estado diz uma coisa, o município diz outra, os livros dizem outra coisa, a escola diz uma coisa, não, eu quero que tu coloque isso, sabe? É uma salada de frutas. A senhora sabe isso melhor do que você sabe isso, né, professora? Mas eu quero fazer aí vem uma pergunta. Eu
eu queria saber de vocês, né? A educação básica, as primeiras séries, porque, na minha opinião, né, infelizmente, a escola que une os dois turnos, integral, de educação integral, não é para mim a salvadora da pátria, não irá transformar a educação no nosso país, é mais uma bandeira política, fazer politicagem, infelizmente, não irá resolver o problema, na minha opinião. O que irá resolver o problema da educação, isso é uma das coisas que irá, é um conjunto de fatores, e uma delas também não é só valorizar os professores, porque eu digo para vocês, porque eu trabalhei na área também como administrativo e quero dizer para vocês, são muito desvalorizados. E não adianta você ter professores com altos salários, muito bem capacitados, se as pessoas, os administrativos, o porteiro, a senhora que vai fazer a merenda, ou o senhor que irá fazer a merenda, não recebe um salário digno. Não tem capacitação para isso, então não vai dar certo. Então eu queria saber, em relação a esse currículo, especificamente, quais seriam os avanços para essas primeiras séries, porque é lá na base, não tem outro jeito para a gente. Por isso que eu acredito na federalização da educação nesse ponto, só nesse ponto. Eu penso que o mesmo padrão de escola, quem defende muito essa ideia é o senador Gustavo Buarque, que é mestre, doutor nisso, eu acredito muito nessa tese também. Não dá para brincar nas primeiras séries, não dá para colocar uma criança numa escola de... Não é porque é escola de taipa, mas é degradante sim. Não tem banheiro e tal, e sinto muito, os professores das primeiras séries têm que ter sim pós-graduação, tem que ter mestrado, se for possível doutorado, tem que pensar nisso, tem que parar com essa demagogia. Professor das primeiras séries tem que ter sim um curso superior. É isso, eu queria saber quais os avanços em relação ao fechamento desse currículo, na sua opinião. Isso, na base. Obrigado. Veja. Desculpa aí me estender. Se nós tivermos uma base, a universidade, a gente vê que a universidade, quando eu saí da universidade para trabalhar na escola, eu digo a vocês, fiquei perdida. Na verdade, as 2 cadeiras que a gente dá de didática dentro da universidade não nos ajuda a entender a complexidade de uma escola quando a gente chega para dar aula e se depara com os meninos, né? Com os adolescentes, com as crianças. A gente fica assim em suspense. E aí, com uma base nacional comum, ela começa também a definir, né, a formação inicial do professor. Então eu vou ter um parâmetro de currículo que é um direito da criança, das séries iniciais, aprender. Certo? Até hoje a gente está discutindo a idade certa de alfabetizar em 8 anos. Por que tem gente que se alfabetiza com 6? E por que a gente pede na escola 8? E não sei o que, tem aquela discussão toda. Hoje a gente pode entrar nesse portal aí e dizer, eu acho que tem que ser com tantos anos nessa série. Para o Maranhão tinha que ser assim. Então esse é um ganho. Gente, é a primeira vez no Brasil que isso está acontecendo. E eu não sei como é que as pessoas ainda não se deram conta da importância disso, né? De estar se inserindo nesse processo. E os alunos também. Né? Os alunos devem entrar também nessa discussão. Eu estive conversando com alunos, com a UBS aqui, e eu disse, olha, vocês precisam mobilizar os alunos, os estudantes. Por que eles não podem também dizer o que eles precisam? Eles não podem também dizer o que eles querem em termos de currículo. E aí, com o aluno dizendo, com a comunidade toda falando, os professores dizendo, né, a escola dizendo, os orientadores educacionais, os coordenadores pedagógicos, talvez a gente chegue, não vai chegar num currículo perfeito, não vai existir nunca. Né? Os Estados Unidos está na 7ª versão da sua base. Para você ver que
esse trabalho ele só está começando. Todo ano a gente pode estar avaliando e dizendo, olha, as nossas expectativas foram muito grandes, a gente quer diminuir mais. Eu olhando essa base hoje, eu vejo que ela está muito grande ainda, entende? Eles tentaram reduzir, mas ainda está grande. E a gente precisa analisar essa base, né, dentro de cada área. Então, a formação inicial do nosso professor, ela vai ter mais qualidades, mesmo para as séries iniciais, porque ele vai ter o foco de que aquilo dali é que vai ser exigido para ele quando ele estiver no campo, que é o que a gente não tem quando sai para o mercado de trabalho da universidade.